Boa noite, terceiro. Primeiramente, queria pedir desculpas por qualquer erro, qualquer problema técnico que dê aqui, tá? Estou gravando aula agora, dia 21 de março, né? São 7h20 da noite, né? Num sábado, certo? E não sei muito bem como fazer edições, como melhorar o som aqui do computador, tá? Então, de coração mesmo, espero que essa aula fique boa, que vocês consigam pelo menos compreender o que eu estou falando, tá? Na medida do possível, vou tentar melhorar isso, vou fazer mais pesquisas, né? Tentar melhorar a edição de som, especialmente, tá? Vou atrás de um microfone para que fique melhor, certo? O que eu tenho que falar para vocês primeiro é o seguinte, essa nossa aula é sobre a Era Vargas, tá? E eu vou pegar primeiro do governo provisório, tá? De 1930 até 1934. Vamos passar pelo breve período constitucional de Vargas, certo? Que é de 35 até 37, tudo bem? E vou deixar para a próxima para a gente falar do Estado Novo, tá? Quando ele dá o golpe e assume o Estado Novo, tudo bem? Então a gente vai falar basicamente de 15 anos de Vargas, tá? Que vai de 1930 até 1945. Ele vai voltar depois, tá? Só depois de 1950, tá? Que ele vai ser eleito novamente, certo? Mas então essa era dele são 15 anos de governo Vargas, tudo bem? Antes, para que vocês não caiam de paraquedas aqui, eu tenho que fazer os antecedentes, igual eu sempre faço, tá? Então, o que eu quero que vocês compreendam? Como que era antes desse período, tá? Em 1889, tá, a gente vai ter o golpe que foi instaurada a República aqui no Brasil, tá? Um golpe na monarquia feito pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Vocês já sabem disso, e foi instalada a República aqui no Brasil. Em 1891, a gente tem a nossa primeira Constituição promulgada, certo? E essa Constituição promulgada, ela foi muito bem aceita e muito bem orquestrada pelo poder oligárquico. Né? O que seriam as oligarquias? Eram basicamente os grandes latifundiários, os fazendeiros, os coronéis, tá? É aquele período que a gente chama de República do Café com Leite, tá? O que é essa República do Café com Leite? O grande produtor de café, vocês sabem, era São Paulo, né? E quem produzia muito leite nessa época era Minas Gerais. Então, tanto o Partido Paulista como o Partido Mineiro, eles se alternavam no poder, tá? Ambos apoiavam ao outro, 4 anos do Partido Paulista e depois 4 anos do Partido Mineiro, tá? E os outros partidos, outros estados, não tinham força para bancar e ser contra eles, tudo bem? O que mais eu posso pegar aqui no nosso roteiro? Dentro desse período oligárquico, tá? Vocês precisam saber que já estavam acontecendo descontentamentos, certo? Por exemplo, a gente vai ter alguns movimentos chamados movimentos tenentistas. O que são movimentos tenentistas? Eles eram feitos basicamente por aquela classe que a gente chama de classe básica militar, tá? Que são os soldados, são os cabos, né? Alguns capitães, o máximo que eram os tenentes. Por isso que virou movimentos tenentistas, certo? A gente tem no primeiro movimento aí, um dos mais famosos, que é os 18 do Forte de Copacabana, tá? Isso foi feito durante o período ainda que o Epitácio Pessoa era presidente, tá? Ou seja, 1922. Eles reivindicavam basicamente o fim das oligarquias, certo? E como que foi isso? Basicamente era para os militares estarem marchando em direção ao palácio, né? E que a população apoiasse isso. A população não apoiou, ficou basicamente aqueles 18, né? E na verdade só 17 era militar. Tinha um civil lá perdido no meio que pegou em arma e também foi em direção, tá? Foram reprimidos pelas forças legalistas, ou seja, pelas forças que a gente chama do Estado. Outra coisa que a gente tem também nesse período é uma chamada Revolta Tenentista de São Paulo, tá? De 1924. Ela foi um dos grandes conflitos bélicos, no caso, que aconteceu dentro da cidade de São Paulo. Foi mais de 20 dias de guerra, para você ter uma noção, certo? Só que aqui já é outro presidente, aqui é o Arthur Bernardes, certo? Perceba, isso da oligarquia, esse período oligárquico no Brasil, é como se a gente pega aqui basicamente todas as cidades da região, tá? Os nomes dos presidentes. Tem o Prudente de Moraes, né, que foi o primeiro.
tem o Arthur Bernardes, tem aqui o Venceslau, né, onde eu estou gravando esse vídeo para vocês, tem o Epitácio Pessoa, certo? São todos presidentes do período oligárquico, certo? Tem um muito famoso, um movimento mais famoso desse período, que vai ser a Coluna Prestes, né? Você já deve ter escutado a Coluna Prestes. Ela durou praticamente quase 3 anos, na verdade, tá? Foi 2 anos e 8 meses, mas foi meio quebradinho assim. Foi durante o governo de Arthur Bernardes, certo? E eles eram contra o governo oligárquico. Eles queriam acabar com esse sentido, certo? Eles queriam implementar o voto feminino, o voto secreto, tá? Queriam melhores de condições de educação para essas camadas mais pobres da sociedade, certo? Foi um movimento, de certa forma, que contou assim com peões, né? Pegavam basicamente pessoas pobres de camada da sociedade, né? Pegavam peões e iam passando de cidade em cidade, cada vez pegando mais gente, né? E esse movimento foi crescendo. E claro, o presidente, o Arthur Bernardes, pegou e mandou o exército atrás deles. E eles percorreram o Brasil inteiro, praticamente, nesse sentido. Eles saem lá do Rio Grande do Sul, tá? Agora, se a minha edição funcionar, eu vou conseguir colocar um mapa aqui para vocês, tá? E esse mapa vai estar gravado, ou seja, vai sumir o meu rosto aqui, vai ficar só o mapa. E agora estou falando com vocês, né? Ou seja, eles vão sair lá do Rio Grande do Sul, vão passar pelo Sudeste, tá? Vão até perto do Nordeste ali, vão contornar o Nordeste inteiro, vão voltar para o Sudeste e vão sair lá na Bolívia. Por que eles faziam esse movimento todo meio aleatório? Justamente para fugir das forças legalistas, tá? Que eram forças do Estado, tudo bem? Então agora eu vou tirar esse mapa e a gente vai falar sobre a economia do Brasil nessa época, tá? Então volta eu aqui agora. Como que era a economia do Brasil nesse sentido, tá? A economia do Brasil, primeiro, a grande camada era a produção de café, tá? A gente produzia muito café. A industrialização aqui tinha pouquíssimo tipo de industrialização. E isso já estava ocorrendo nos outros países. E o Brasil queria isso, tá? Tanto que as forças contrárias ao governo, quando queriam fazer por alguma coisa, era com essa desculpa: olha, a gente precisa industrializar o país, precisa parar de produzir café, certo? Pra vocês terem uma noção, década de 20, 70% da exportação, 70% da exportação do Brasil era de café, certo? E uma hora, o café vai deixar de ser necessário. Vocês já viram comigo nas aulas passadas da crise de 29. Explodiu a crise de 29. Você acha que os Estados Unidos está preocupado em comprar café? Não. O preço do café vai lá embaixo, tá? Tanto que vocês devem se recordar, né, das outras séries passadas, das grandes queimas das sacas de café, tá? Foi Vargas que colocou isso aí, especialmente a partir de 1930, 31, 32, certo? Começou basicamente a queimar sacas de café. Vou falar isso mais pra frente depois, tá? Mas só quero que vocês entendam como era a economia, então, desse período oligárquico. Simplesmente era café. O que vai acontecer, então? Como é que isso vai se alternar? Como vai fazer a transição política nesse sentido? Vai deixar de ser um poder oligárquico para ser, de certa forma, uma democracia, que é o que eles queriam colocar. Não foi bem isso que se tornou, mas era a desculpa, tá? Primeiro, o presidente nessa época é o Washington Luiz. Então eu vou colocar uma imagem aqui novamente para vocês, tá? Então deve ter aqui o Washington Luiz, tá? Do Partido Paulista, certo? Aqui no meio vai aparecer o Júlio Prestes, tá? O Júlio Prestes, ele vai ganhar a eleição, só que eu já vou explicar como é que isso vai acontecer. E aqui do outro lado, tá? Nesse lado direito está o Antônio Andrada e o Fernando Viana. Ambos são pertencentes do Partido Mineiro. O próprio Fernando Viana, pra vocês terem uma noção, tá? Ele era vice-presidente do Washington Luiz, certo? Ou seja, você percebe que os partidos eles eram aliados, tá? Acontece que no fim do mandato do Washington Luiz, ele deveria, no caso, indicar alguém do Partido Mineiro, tá? E o principal que deveria ser indicado seria o Antônio Andrada. Só que ele se recusou e resolveu bancar Júlio Prestes. E Júlio Prestes era do Partido Paulista, ou seja, quebrou a aliança do café com leite, certo? Minas, claro, vai se revoltar com isso, né? E vão dar um jeito de tirar São Paulo do poder nesse sentido, tá? Vou tirar a imagem agora. Volta aqui para mim.
Nesse sentido, então, eles vão criar uma coisa que chama Aliança Liberal. O que foi a Aliança Liberal? A Aliança Liberal foi um pacto formado pelo Partido Mineiro, pelo Partido Rio-Grandense, né? E por Pernambuco, tá? Partido Pernambucano também. Eles se uniram para conseguir ganhar do Júlio Prestes de São Paulo, né? Que era apoiado por Washington Luiz. Quem que era o candidato dessa aliança liberal, né? Eles colocaram Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas era gaúcho, pertencia ao Partido Rio-Grandense, certo? E foi escolhido para disputar a eleição contra o Júlio Prestes. Quem ganha nessa eleição, então? Passada a eleição, quem ganha é o Júlio Prestes ainda, tá? Com uma margem de votos até mais do que deveria ter. Né? Por que mais do que deveria ter? Porque teve muito voto fraudado. Você sabe que era fácil fraudar. Você lembra do voto de Cabresto, como é que era o coronelismo, né? E por conta disso, essa aliança liberal vai pedir a recontagem dos votos, certo? Quero que vocês entendam o seguinte: durante essas eleições, é uma extrema violência entre os dois partidos, tá? E é violência mesmo. As pessoas iam para a rua brigar, tá? Existia tiro, teve pessoas que foram mortas, por exemplo, teve secretário de partido que foi morto durante essas discussões que tinha na rua, tá? O próprio vice-presidente do Partido Mineiro, ele levou 3 tiros no pescoço, tá? E ele não morreu, ele continuou vivo, tá? O secretário dele não, o secretário dele não teve tanta sorte. Mas era realmente uma violência entre os pretistas, né, que eram quem defendia Júlio Prestes, e entre os getulistas, que defendiam Getúlio Vargas, certo? O Júlio Prestes acabou vencendo, claro, vai ter recontagem de votos, mas isso demora, se já demora atualmente, imagina naquela época, né? E o Júlio Prestes vai assumir a presidência do Brasil, tá? Iria assumir, no caso, porque ele foi viajar primeiro dos Estados Unidos para assumir depois, inclusive foi o primeiro brasileiro a sair na revista Time, sabe a revista Time lá nos Estados Unidos? Então, foi o primeiro brasileiro a sair nela, certo? O Washington Luiz vai terminar o mandato dele, enquanto ele está lá nos Estados Unidos, só que vai acontecer um estopim, né? Vocês devem se lembrar o que foi o estopim da Primeira Guerra, que foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que foi só uma desculpa para realmente começar a guerra. E aqui o estopim foi só uma desculpa também para acontecer um golpe, tá? Que as pessoas vão chamar de Revolução de 1930, tá? A gente vai conversar melhor sobre golpe e sobre revolução mais à frente, para vocês verem a diferença, tá? Depende muito da ótica, do sentido que a gente quer colocar nesse tipo de assunto. O que vai ocorrer então? Existia o vice-presidente, pelo menos o candidato a vice-presidente pelo Getúlio Vargas, era João Pessoa, tá? João Pessoa, ele era presidente da Paraíba, certo? Que os estados não tinham governador, eram presidentes de estados, certo? Ele era presidente da Paraíba e ele, inclusive, era sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa, certo? O que aconteceu? Ele pegou e ele mandou a polícia ir até o escritório de um jornalista chamado João Dantas, certo? Licença um pouquinho. Chamado João Dantas, né? João Dantas era basicamente o adversário político dele, só que ele era jornalista. Ele recebia subsídios de grandes agricultores, grandes latifundiários, né? E o João Pessoa estava cada vez mais tirando o poder que os grandes latifundiários tinham na Paraíba, certo? Estava taxando a importação de café deles para outros lugares, tá? E o João Dantas, ele começava a escrever contra o João Pessoa, tá? O João Pessoa se cansou disso, mandou a polícia ir lá e dar uma batida falando que tinha alguma coisa ilegal dentro do escritório jornalístico dele. A polícia foi, arrombou um escritório lá, abriu um cofre que ele tinha e pegaram umas cartas íntimas que ele trocava com uma professora, tá? A professora chamava Anaíde Beiriz, certo? Só que ele já era casado e ele trocava cartas com essa professora. O que eles fizeram com essas cartas? Eles recolheram essas cartas e levaram para outro jornalista que era apoiador do João Pessoa e ele pegou e publicou essas cartas. O João Dantas, se valendo da honra que ele tinha como homem,
ele invadiu uma padaria lá, onde estava João Pessoa, e o assassinou, né? Com tiros bem a queima-roupa mesmo, tá? Isso foi o estopim, então, tá? Foi a desculpa de pegar e falar, olha, mataram o nosso vice, isso foi obra do governo e tudo mais, vamos pegar e vamos tomar o poder agora. Tudo bem? Então, como que acontece isso? O Washington Luiz está lá no Rio de Janeiro, tá? E os militares apoiados por Vargas, né, pelo Partido Mineiro e tudo mais, eles pegam e vão rumo ao palácio mesmo, tá? O Vargas vai sair, vai entrar dentro de um trem, né? O movimento se dava a partir da linha férrea, certo? E vão partir em direção ao Rio de Janeiro. Só que isso, outros militares, tanto em São Paulo como em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, já estão se movimentando para tomar realmente a presidência. Tanto que Vargas vai chegar lá, não vai mais estar na mão do Washington Luiz, tá? O Washington Luiz vai se negar a entregar a presidência, ele vai ser preso, certo? 3 generais que vocês não precisam saber o nome, tá? Fique tranquilo, não precisa saber o nome. Eles vão tomar a presidência do Washington Luiz e vão manter um governo que vai chamar como junta governativa, tá? Ela é de caráter provisório, era só para esperar o Vargas ir e assumir, tá? Só que eles começaram a se mover, certo? Vou colocar até uma imagem aqui agora do Getúlio Vargas aqui no trem, tá? Quero que vocês vejam essa imagem, tá? Isso aqui ele já estava indo em direção ao Rio de Janeiro, certo? Ele fez uma parada em São Paulo, foi muito bem recebido pela população, só que ele ficou com medo, porque era tamanha população, né? Tinha tanta gente querendo abraçar ele e tudo mais, que ele foi e fez um aceno rápido no trem e já voltou para dentro, certo? E de lá ele foi para o Rio de Janeiro para assumir. Vocês precisam se atentar também para o braço direito dele, que era Góes Monteiro, né? Góes Monteiro era um general também, certo? E ele basicamente cuidava das partes que Vargas não conseguia manter o olho assim, certo? Tanto que ele percebeu manobras feitas por essa junta governativa para se manter no poder, tá? E ele vai lá e até manda um recado falando, estamos percebendo manobras e não toleraremos isso, né? Então já foi um aviso para aquela junta governativa que, ó, se vocês quiserem manter o poder aí, a gente vai entrar em guerra com vocês também, certo? A junta governativa depois mandou, pedindo desculpas para ele, né? Falando, não, vem aqui, você está convidado a vir receber, né, a presidência e tudo mais. E aí vai começar então o que a gente chama de governo provisório. Por que provisório? O senhor não era junta governativa, já não era provisório? Era provisório até Vargas assumir. Porque o Vargas deveria ser provisório também. Era só para ele chegar, botar a ordem na bagaça toda, tá? E depois sair. Vocês vão ver que não é isso que vai acontecer, mas era essa a desculpa, tudo bem? Então a primeira coisa que ele vai fazer, vai e suspende a Constituição Federal. Perceba, a Constituição Federal é de 1891, tá? Então é uma Constituição oligárquica, certo? E ele vai começar a comandar o país de forma de decretos, né? Vai decretando o que ele quer. A primeira coisa que ele vai fazer é uma centralização política. O que é uma centralização política? Vocês sabem que existe poder de âmbito federal, poder de âmbito estadual, né, e municipal. O poder federal, aqui nesse sentido, era fraco. Por quê? Porque os coronéis, os grandes latifundiários faziam o que queriam nos estados. Era muito difícil um governo pegar e mandar tropas federais para bater de frente com o coronel e com jagunços dele, de estados mais distantes, certo? E é isso que Vargas quer fazer. Vargas vai montar um exército, né, principalmente depois desse período provisório dele, para conter essa força que os estados detinham. Tá? Então vai acontecer primeiro uma centralização política do poder federal. Tá? Ou seja, o poder federal tem que ser acima dos estaduais. O que mais a gente pode falar? Ele vai retirar os presidentes dos estados, tá? Presidente de São Paulo, presidente do Rio de Janeiro, presidente do Rio Grande do Sul, e vai começar a colocar interventores, tá? Ou seja, vai deixar de ser presidente, que era o antigo governador, né? E vai começar a ter interventores. Quem são esses interventores? Quem ele julgava que era adequado para esse cargo. Geralmente eram outros tenentes, generais, capitães, certo? Por quê? Porque ele quer fazer uma limpeza nos estados. Ele vai tirar essas galera que já era
pertencente à oligarquia, né, especialmente cafeeira de São Paulo, ele vai tirar elas da política. Porque não tem como você fazer uma limpeza política se você não tirar esses indivíduos, certo? Ele vai colocar também, vai fazer criações de ministérios e determinados tipos de leis, tá? O que eu posso citar aqui para vocês? Primeiro, ele vai criar o Ministério da Educação, lembrem, foi a coluna Prestes, já era uma coisa que ele julgava, a gente precisa de educação universal, nacional no país, né? Educação de qualidade. E ele vai criar o Ministério da Educação. Ele vai criar também o Ministério do Trabalho, tá? Vocês sabem que Vargas vai ficar muito famoso pelas leis trabalhistas, só que isso vai acontecer também só no Estado Novo, tá? A CLT, então, só depois que ele assumir de novo lá em 1950. Só que ele já colocava leis trabalhistas, certo? O que mais? Ele vai colocar também, Código Eleitoral com o voto secreto e o voto feminino, tá? Então perceba, até 1930 a mulher não votava, certo? O voto não era secreto, todo mundo sabia e conseguia ter noção do que você votava. Ele vai criar também, que é o Conselho Nacional do Café. Vai dar ainda, mesmo com os oligarcas fora, vai dar ainda, vamos dizer assim, uma força para o café? Vai, porque o café não vai deixar de ser exportação no Brasil de uma hora para outra, tá? E você criando um Conselho Nacional do Café, você consegue, de certa forma, controlar o preço dele. E é isso que ele vai fazer, tá? E isso foi muito difundido por ele. E agora vai aparecer outra imagem aqui, tá? Foi uma publicidade feita por Vargas, mostrando que, olha, eu vou cuidar da parte cafeeira, fiquem tranquilos, né? Deixem que eu cuido dessa parte, né? Tudo bem? Então, volta aqui para mim agora, tirando a imagem. Isso é o governo provisório, tá? Seria de 1930 até 1934, tudo bem? Seria esse período que Vargas ia pegar e ia sair do poder, de certa forma, tá? Dentro desse período, em 1932, vai acontecer o que a gente chama de Revolução Constitucionalista. Foi aqui em São Paulo, vocês sabem, é feriado, vocês gostam porque é feriado, né? Por que ela vai ocorrer? Por que São Paulo resolveu fazer guerra contra as forças federais? Simplesmente resolveu fazer guerra contra as forças federais. Vou explicar o porquê no final. Eu vou explicar qual foi o motivo que levou ele à guerra. Um grupo de estudantes, né? Que estudante, você sabe, estudante é baderneiro, estudante gosta de bagunça, não é? Então, eles vão cercar a sede de um partido chamado PPP. O que é esse partido? É o Partido Popular Paulista, tá? Esse Partido Popular Paulista, ele era presidido pelo Miguel Costa. Miguel Costa fez parte da coluna Prestes, certo? E de certa forma ele era uma esquerda mais militar, assim, vamos dizer. Os caras andavam sempre armados. Imagina, se os caras já andavam armados na coluna Prestes, agora que eles tinham partido, podiam participar de política, eles não iam deixar de andar armados, tá? E esse partido ele basicamente simbolizava o governo. Por quê? Porque com toda a ajuda que eles deram, porque eles eram pertencentes ao tenentismo também, eles deram ajuda a Vargas. Então Vargas deixou ele montar esse partido ali dentro, tá? Os paulistas viam ele como se fosse uma enclave ali dentro de Vargas, tá? Eles, essas galera aqui tá apoiando Vargas, a gente não quer mais ele, certo? Os estudantes vão lá para protestar e tudo mais, e são mortos 4 estudantes, tá? Por que eu faço esse sinalzinho de 4 estudantes? Porque, na verdade, não era estudante, tá? Vocês já devem ter visto essa imagem, tá? Vou colocar a imagem aqui, tá? Vocês estão vendo aí essa cruz e tem o MMDC. O que é o MMDC? É Martins, Miragaia, Camargo e Drauzio, tá? Para começar, nenhum era estudantes, tá? Se fosse estudante era por conta própria, mas não estava mais. O Martins mesmo tinha mais de 30 anos, tá? Já trabalhava, de certa forma, com fazendas e tudo mais. O Miragaia, ele também tinha mais de 30 anos, ele trabalhava dentro de um cartório, certo? O Camargo, eu não sei o que ele fazia, não consegui ter acesso a isso, mas ele também não era estudante. E o Drauzio, então, coitado, tinha 14 anos, tá? E trabalhava numa farmácia de um tio dele, certo? Pode voltar a imagem, vou tirar a imagem aqui, já deu tempo de vocês verem, mas você tem uma noção. O Drauzio mesmo, ele foi morto, tá? Foi para o hospital para tentar ser socorrido e tudo mais, e dizem que ele simplesmente pegou e falou: se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas daria a Constituição.
Vocês imaginam uma criança de 14 anos baleada, chorando, falando isso, né? Também não, mas foi o que deram, né? Foi o que a história criou para eles. Tudo bem? Então percebam, foram ícones criados para a Revolução, certo? Então vai estourar uma revolução em São Paulo. São Paulo vai declarar a guerra a Vargas, tá? E vai contar com aproximadamente 10 mil a 20 mil combatentes, tá? Desses 10 mil a 20 mil combatentes, em torno de uns 1.000 aí perderam a vida durante essas batalhas, certo? São Paulo precisou fazer uma economia de guerra, tá? Claro, não é uma economia de guerra igual os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial. Foi o que dava para fazer naquela época. O que eles faziam? Eles pediram dinheiro para a população fazer doações a eles, né? E pediam também ouro. Tinha muitas senhoras de idade aí que doavam as joias dela para derreter e transformar em moeda para comprar armas, comprar outras coisas que precisavam para o combate, né? Teve casais que doavam as alianças também, tá? Ou seja, então além do dinheiro eles recebiam em ouro também. E Vargas vai começar a mover as tropas federais, as tropas legalistas. Qual era essa quantidade de tropas federais e tropas legalistas? Em torno de 50 mil. Então percebe, eles eram a grande maioria. Tinha outras coisas também? Tinha outros armamentos? Tinha, tá? Já tinha aviões, tinham metralhadoras, tá? Vocês vão ver que essa tropa aqui, esse conflito que vai dar em São Paulo, vai aparecer outros mecanismos para a guerra, certo? Desses 50 mil homens da tropa federal, em torno de uns 3 mil perderam a vida, certo? Então, vou colocar algumas imagens para vocês. Isso aqui, esse período é muito rico em panfletos, né? Panfletos de São Paulo, sempre fazendo alusão à figura do bandeirante, tá? A figura das tropas paulistas, certo? E também, você pode reparar que a maioria dos panfletos vai aparecer sempre a sigla MMDC, tá? Em homenagem àqueles estudantes, supostos estudantes que foram mortos, tá? Além desses panfletos, é bom vocês ficarem atentos, porque geralmente isso costuma cair, tá? Isso gosta de cair em vestibular. Quem for prestar concurso de polícia, isso adora cair em concurso de polícia, tá? Agora também eu quero que vocês deem uma olhada nos tipos das tropas, ó. Vou colocar agora uma imagem referente às tropas, tá? Esse era o exército paulista, perceba, tem uma metralhadora, tá? E você sabe, paulista, quando tem que ir pra guerra, vai pra guerra, tá? Aqui mesmo agora vocês vão ver um trator blindado. Se vocês nunca virem na vida, isso é um trator blindado. Por quê? Porque paulista não perde tempo guerreando só. Ele ara o campo e já guerreia, tá? Então tem um trator aqui. E também tinha um trem blindado. Então agora São Paulo estava preparado também nesses tipos. Então perceba, são veículos que foram adaptados para entrar em conflito, tá? Então vou tirar essas imagens agora, tá? Volta aqui para mim. Qual que era a desculpa? A desculpa para se chamar uma revolução constitucionalista é que eles querem uma constituição. Porque perceba, Vargas foi lá, tirou a Constituição e está apenas delegando, né, apenas legislando em forma de decreto. E eles estão cansados disso, né? Eles eram justamente contra os interventores, porque os interventores de Vargas tinham basicamente um poder absoluto, né? E não é o que eles queriam. E aqui eu vou ressaltar o historiador Boris Fausto, tá? O que ele fala? Ele fala que a Guerra Paulista teve um olhar voltado para o passado, retrógrado, e também um olhar para o futuro. Por quê? Quem foram essas forças paulistas que se uniram contra o governo federal, tá? Então a gente pode organizar em dois grupos. O primeiro grupo é basicamente uma antiga elite regional, ou seja, uma antiga elite regional latifundiária, tá? Os latifundiários tinham perdido poder e queriam, de certa forma, recuperar ele, tá? E o outro grupo que a gente vai ter em São Paulo, tá? São os setores liberais, o pessoal que prezava e queria ter uma democracia constitucional instalada no país, certo? Então é aquilo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá? Então se uniram os latifundiários, se uniram os setores liberais, juntaram, fizeram esse exército paulista, tá? Para ir contra Vargas. Claro, São Paulo não vai conseguir, né? Era muita gente contra eles. São Paulo se rende, né? Depois do conflito, mas querendo ou não, o Vargas percebeu que tinha que colocar uma Constituição.
Em 1934, ele estabelece uma Constituição que na época foi chamada de muito liberal, né? Dizem que... Por quê? Porque ela dava grande liberdade. Só que, em contrapartida, se ela dava liberdade, ela também colocava mecanismos autoritários, que Vargas vai utilizar muito, muito bem, tá? Essa Constituição não vai ficar muito tempo. Por quê? Porque em 1937 vai promulgar, né, de certa forma, na verdade, não é nem promulgar, é o que a gente chama de outorgar, ele vai impor, que seria uma Constituição que a gente chama de Constituição Polaca, tá? Muito de caráter fascista. Beleza? Então, ó, saímos do período provisório e vamos entrar no período constitucional, tá? Vargas vai entregar a Constituição, certo? Essa Constituição, então, ela tem princípios liberais, tem princípios autoritários e estatizantes, tá? Por que é liberal? Primeiro, ele estabelece, né, mesmo que ele tenha colocado numa legislação, agora ele está colocando dentro da Constituição. A Constituição é norma hierárquica, ou seja, a Constituição está acima de todas as outras leis. E se ele colocou ali, não pode ser mudado. Então, o que ele coloca lá? Que o voto é secreto, que o sexo feminino pode participar de eleições e pode votar também, tá? Ele vai colocar as leis trabalhistas dentro da Constituição agora, e não apenas de forma legislativa, não apenas através de leis ordinárias, né, que são leis inferiores à Constituição. O que mais? Salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, tá? Então ele vai estabelecendo, e aquilo vai deixando o povão feliz. Olha, a gente tem um salário mínimo, você tem que me pagar isso pelo menos, eu só posso trabalhar 8 horas. Por quê? Porque isso é coisa nova, o povo fica feliz com isso, certo? Mas ele coloca também os mecanismos autoritários. O que são isso? Estado de sítio, estado de guerra. Olha, se eu colocar estado de sítio aqui, eu consigo impedir que as pessoas tenham liberdade para ir e vir, tá? Então, é a coisa que ele pensava. Por quê? Especula-se muito, tá? Pelo menos todos os historiadores, a grande maioria dos historiadores já sabiam que ele queria ser um ditador, tá? Ele vai ter que mudar os planos dele, mas ele vai, de certa forma, ser durante esses 15 anos, tá? E principalmente no Estado Novo, que vai ser pós-período constitucional. O que mais? A criação da Justiça do Trabalho. Perceba-se, no período anterior, no governo provisório, ele vai ter criado os ministérios, tá? Aqui não, aqui ele está criando uma Justiça do Trabalho. Ou seja, ele está criando um cargo de juiz e tudo mais, justamente para conseguir julgar coisas dentro do trabalho, tá? Então perceba, é uma proteção ao trabalhador brasileiro que ele estava fazendo, certo? Ele vai também fazer uma tripartição dos poderes. Vocês sabem disso, que isso é de Montesquieu, na verdade, essa tripartição de poderes, né? E vários outros países usam. Só que aqui ele vai organizar que os poderes têm que ter esse mecanismo de balança, de contrabalancear, para um conseguir, de certa forma, controlar o outro, impedir que um fique muito alto e o outro não, tá? E o que funciona? Funcionam as funções atípicas, típicas e atípicas, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o executivo, né, ele determina as regras, mas ele também pode legislar, criar leis, tá? Ou seja, isso já é uma função atípica. O legislativo está lá só para legislar, tá? Mas ele pode julgar também, que seria a função apenas do judiciário. Mas o legislativo, em determinados casos, ele julga. O judiciário é a mesma coisa, ele está lá só para julgar, mas ele também tem uma função atípica como criar leis. Se por acaso o executivo e o legislativo se absterem de criar determinado tipo de lei que seja necessário para o Brasil, o judiciário pode interpor e pode criar uma lei, tá? Isso tudo foi começar a ser incluído dentro da Constituição, certo? Vamos lá para terminar então. O que vai ocorrer nesse período chamado breve período constitucional de Vargas? Vai acontecer basicamente 2 fatores. O primeiro é o fortalecimento do Exército. Perceba, se já deu problema na Revolução Constitucionalista em São Paulo, eu preciso que o Exército seja mais forte, porque pode estourar montins, greves de outros lugares. E ele vai precisar ter um Exército para conseguir bater de frente com isso, certo? Quem vai ganhar, vamos dizer assim, um posto principal nesse período vai ser Eurico Gaspar Dutra.
Eurico Gaspar Dutra, tá? Ele vai se tornar futuramente o ministro do Exército, né? Ministro das Forças Armadas do Vargas, tá? E inclusive, nos últimos momentos de Vargas, ele vai ajudar a dar um golpe contra Vargas, tá? E ele vai ser o próximo presidente do Brasil, tá? Mas isso depois de 45, tá? Vai ser um presidente que vai investir muito vai começar a deteriorar a linha férrea e vai começar a investir muito em criações de rodovias, certo? Mas a gente deixa isso para o tempo propício. Só quero que vocês entendam que é aqui que ele ganha um grande espaço no cenário nacional, tá? E o principal nesse período é o mundo bipolarizado. Porque vocês me imaginam, primeiro, vocês sabem o que aconteceu na década de 30, né? A galera, principalmente na Europa, principalmente a Alemanha e a Itália, eram autoritárias e fascistas, né? Esse fascismo, ele vai chegar no Brasil, tudo bem? E o que está acontecendo na União Soviética? O socialismo, a ascensão do socialismo. O socialismo também vai chegar no Brasil. Então aqui no Brasil a gente vai ter um choque entre esses dois, tá? Entre a direita, extrema direita, marcada por um nazi-fascismo, tá? Aqui vai ser muito mais fascismo do que nazi. Vocês já sabem a diferença, porque a gente já trabalhou sobre isso. E na esquerda, tá? Basicamente um socialismo. Né? Uma radicalização ideológica, então, no caso, tá? Principalmente política. A gente vai falar primeiro da extrema-direita, tá? O que é extrema-direita? A extrema-direita foi marcada por que a gente chama de ação integralista brasileira, tá? O que a gente chamava dos casacas verdes. Lembra que tinha os casacas negras de Mussolini que partiram em direção a Roma? Aqui no Brasil, eles acharam aquilo bonito, vamos fazer igual. Ah, mas aqui não vamos usar preto, não tem muito sol, né? Vamos colocar uma cor da bandeira brasileira. Aí colocaram os casacas verdes, né? Inclusive colocavam símbolos aqui no ombro, tá? Que era o sigma, que seria a soma, né? Que representava a soma de todos, tá? A saudação, em vez de ser aquele Heil Hitler lá, eles simplesmente faziam um sinal com a mão assim e falava Anauê, né? Que do Guarani seria você é meu irmão, tá? Que eu posso mais colocar para vocês, em torno de 150 mil homens aqui no Brasil aderiram a esse grupo, a essa ação, se tornaram integralistas. Atualmente isso voltou aqui no Brasil, tá? Tem muita gente não, né? Tem uns gatos pingados aí que começaram com essa babaquice de novo, tá? Mas o que eu quero que vocês peguem, se eles são fascistas, ou seja, eles são ultra ou básico nacionalistas aqui, tá? Tem autores que divagam, que falam que era ultranacionalista ou apenas nacionalista, ou seja, o Brasil acima de tudo, né? E bem conservadores. E o principal, a religião deles é que era católica, tá? Estava muito englobado junto com o catolicismo nesse período no Brasil. Do outro lado, o lado da esquerda, agora, a gente vai ter o que a gente chama de Aliança Nacional Libertadora, tá? Aqui ela é feita pelo Luiz Carlos Prestes. Quem é Luiz Carlos Prestes? É o cara ali da coluna Prestes mesmo, tá? Depois que acabou, o que ele fez? Ele foi lá para a Rússia, lá para Moscou. O que ele foi fazer lá? Foi justamente estudar o socialismo, tá? Estuda o socialismo, volta para cá. É chamado de Cavaleiro da Esperança, certo? Em torno de 80 mil manifestantes assim aderiram a essa causa, né, participavam desse grupo, e eles eram o quê? Anti-imperialistas, né, como todo socialista é anti-impérios, né, antifascista, sobretudo, né, por conta do mundo como está, ou seja, contra italianos, contra alemães, certo? E anti-integralistas, porque é o inimigo que eles têm aqui no Brasil, então eles têm que ser anti-integralistas, tá? E ele veio com a ideal de realmente fazer uma revolução comunista aqui dentro do Brasil, tá? Foi o mais perto que a gente teve de uma revolução comunista no Brasil, que eu costumo brincar, tá? E eu vou falar agora, que foi chamado de Intentona Comunista em 1935. Pra vocês terem uma noção, quem que vai participar dessa Intentona Comunista? Essa Intentona Comunista vai ser marcada principalmente, foi feita por militares, vocês lembram, Luiz Carlos Prestes era um tenente, fez parte do tenentismo e tudo mais, tinham camadas do exército que tinham acesso a estudos do socialismo, estudavam e queriam implementar isso no Brasil, tá? Ou seja, militares, soldados, cabos, sargentos ligados ao comunismo, tá? E isso vai ser feito em 4 cidades, tá? Vou pegar as cidades aqui para vocês, ó, Natal, Recife, Belém e Rio de Janeiro, ou seja, 3 cidades ali para o Nordeste, tá? E uma aqui no Sudeste. Pensa, o movimento foi enorme, tá? Foi enorme mesmo, em torno assim de umas 80 pessoas participaram,
tá? Nas 4 cidades, contando tudo junto mesmo, tá? Vocês acham que 80 pessoas vai conseguir dar um golpe no comunista no Brasil? Justamente, claro que não, tá? Eles não conseguiram dar o golpe, foram reprimidos, tá? No mesmo dia tudo isso acabou nas 4 cidades, que as 4 cidades fizeram tudo isso no mesmo dia, né? Foi acertado para fazer tudo no mesmo dia. O saldo de mortes foi de 50 mortes mais ou menos, em torno de 20 comunistas que tentaram dar o golpe perderam a vida e 30 foram das forças federais, né? Das forças federais do Brasil, tá? E acabou a intentura comunista. Foi isso, durou um dia, tá? Pouquíssimas pessoas aderiram, pouquíssimas mesmo, como vocês viram. E foi o mais próximo que o Brasil esteve de fato se tornar comunista, tá? Utilizando esse pretexto, o Vargas vai criar um negócio que chama Plano Cohen, tá? Esse Plano Cohen é basicamente o seguinte: o governo vai denunciar a existência de um plano dos comunistas para tomar o poder, tá? Só que esse plano nunca existiu. Esse plano ele foi preparado, tá? Por uma pessoa de confiança de Vargas. Ele escreveu um plano lá. Vou jogar até agora a imagem aqui que saiu no jornal, tá? Então aqui está a imagem do jornal, tá? E o Vargas, com o apoio das Forças Armadas, inclusive, vai executar um golpe de Estado. Então, o que seria executar um golpe de Estado? Ele dissolve o Legislativo, tá? Ou seja, fica apenas o Executivo. Ele vai outorgar uma nova Constituição, dando poderes para ele, tá? Que essa vai se chamar uma Constituição 1937, que é a Constituição polaca, tá? Polaca por conta das origens fascistas que ela tinha, de poder autoritário exacerbado que Vargas vai colocar nela. Tá? E esse plano Cohen, eu quero que vocês entendam, ele nunca existiu de fato, ele foi forjado para o governo para dar uma desculpa, para dar um golpe de Estado, tá? Para não ter novas eleições. Por quê? Vargas, vou tirar a imagem agora, Vargas não podia se reeleger, tá? Não existia nem reeleição. O primeiro governo provisório de Vargas não tinha contado como governo, tá? O único que contou foi esse governo constitucional. Quando estava à véspera das eleições, ele queria se manter no poder, então ele utiliza esse artifício, tá? Como se estivesse defendendo dos comunistas para se manter no poder. Tudo bem? E aí ele vai se manter no poder até 1945. Futuramente, nas outras constituições, a gente vai estabelecer a reeleição, tá? Significando que você pode ficar 2 mandatos. Antigamente podia ficar apenas 1 mandato. Tudo bem? A gente vai trabalhar o Estado novo de Vargas, tá? A partir de 37, mas isso só na próxima aula, porque aqui já deu 42 minutos, que é o que eu queria mais ou menos. Tudo bem? Um beijo, um queijo a todos. Aproveitem o vídeo e façam as atividades. Até mais.